Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Muito boa tarde, 1h22 deste 8 de maio de 2015. Sexta-feira chega, num período desses do ano aqui, com esse primeiro frio aí. Ontem a sensação térmica na Fenamilho, a temperatura era de 15 graus, a sensação térmica de 10 graus. Muita gente tiritando lá enquanto assistia o belo show do Creedence Cover e depois as desventuras e aventuras do clown gaúcho, o Guri de Uruguaiana. Pois lá naquele lugar eu pensei, eu digo, amanhã eu quero estar em casa, no conforto do meu lar, tomando um bom vinho. O bom vinho em Santo Ângelo, na nossa região, já tem um sinônimo, que é os vinhos produzidos pela vinícola Fim, que estão em diversos locais do país já. Eu lembrava há pouco aqui com o Jorge Fim, que com muito prazer eu recebo ele aqui no Café Missioneiro, que quando ele começou tinha gente que torcia o nariz, ele disse, o que esse cara quer produzindo vinhos finos aqui na região das Missões? Pois ele persistiu e está aí com uma verdadeira carta de vinhos. A gente vai esmiuçar isso aqui hoje, inclusive com algumas preciosidades já que o Fim está produzindo por lá. Muito boa tarde, senhor Jorge Fim, é um prazer te receber aqui, a gente que já se conhece há algum tempo. Tu lembrava de um texto aí que eu produzi há 9 anos atrás, contando um pouco da história da vinícola. E eu quero te dizer, assim, o prazer para mim de conversar contigo, de ver essa evolução. Naquela época que eu estive lá, há 9 anos atrás, produzindo essa reportagem, tu demonstra o teu jeito, o teu modo de contar as coisas é com a mesma vontade que tu tinhas naquela época. Eu imagino, com esse tempo passado, toda a experiência que tu adquiriu e a gente nota, observa ali, é uma família que está no vinho há 100 anos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa trajetória, enfim, tu abandonou uma profissão, partiu para outra e hoje tu colhe os cálices dessa tua iniciativa, Fim. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os telespectadores, os ouvintes, né? O pessoal que trabalha aqui, né? Bom, toda uma trajetória, né? Porque talvez eu voltei para a atividade do vinho, que nós somos de família italiana, então com a vinda do bisavô em 1876, que veio para a região de Caxias, quando se chamava ainda Campo dos Bugres, né? Depois meu avô, ele quando tinha na faixa de 20 anos, ele veio a 13 de maio, ele foi um pioneiro, ele montou a primeira adega de vinho, né? E eu sempre tive vontade, eu estou há 35 anos que eu vim de lá para cá para estudar aqui em Santo Ângelo, mas com a ideia sempre de voltar à atividade do meu avô. Então eu sou o único neto do Patrício Fim que voltou. E eu tinha outra profissão e quando surgiu a oportunidade não pensei 2 vezes, né? Abandonei a profissão, comprei aquela terrinha ali no Entre Juiz e comecei a história da Vinícola Fim ali, né? Claro que no início muitas pessoas, como tu disse, não acreditavam, porque aqui nessa região, que não é uma região produtora, né? Que até então não era, né? E eu fiz várias experiências no início, né? Claro que não é fácil um trabalho nessa atividade, mas graças a Deus nós estamos indo muito bem, depois de 12 anos da Vinícola Fim, então nós estamos, graças a Deus. Jorge, no começo ali tu tinha quantos tipos de uva e como se dá esse processo para escolher uma determinada uva, passar a produzir aquele vinho, depois passar para outro tipo de uva
E hoje tu ter quando tu começou e quantos tu tem agora? No início a gente começou com pouco, né? Mais esses vinhos de mesa, que é o nosso chamado vinho colonial, né, Fábio? Como um Bordeaux, da uva Isabela, as tradicionais uvas Niagara, enfim. Mas é claro que eu também comecei a fazer pesquisa aqui na região, que eu fiz vários experimentos aqui e vi essas que mais se adaptavam aqui. Também eu fui estudar, eu me formei na área de enologia, eu fui buscar informação, eu fiz pós-graduação na área de vitivinicultura, lá na única escola de enologia que é em Bento Gonçalves, né, que é a única escola do país. E lá também, com todos esses colegas que eu tive, mais de 40, tudo produtores, né, de uva e vinho. Então eu peguei uma experiência incrível, eu abri um campo muito grande de informação, né? Então isso eu cresci muito com essa isso. Essa pesquisa, ela tem a ver com o solo, ou ela é uma experiência prática mesmo, de colocar, de trazer a muda? Como que isso funciona? No início, claro que eu peguei algumas mudas lá, né, dessas uvas de mesa. Depois essas uvas finas, na época, ali em 2000, 2001, elas vinham do exterior, vinham da França, da Itália. Até então o Brasil ainda não produzia essas uvas aqui, que é as uvas vitis vinifera, né, que faz esses vinhos finos, tipo um Cabernet, um Merlot, um Taná, né. Daí e foi feito várias experiências. Então eu fui comprando essas variedades, as mudas vinham prontas, né? Vinham de navio e vinham refrigeradas, né? Para não haver brotação, né? Então foi feito muita coisa que eu plantei ali não deu certo. Questão de clima, de solo. Mas essas que eu tenho hoje ali são uvas que se aclimatizaram perfeitamente. O que tu tens hoje, filho? Olha, hoje nós temos aqui o Taná, um pouco de Taná, Cabernet Sauvignon, eu tenho Merlot, eu tenho Antelota, né, que é essa casa italiana. Daí eu tenho Moscatel, é uma uva branca, né? Essa produz muito bem aqui, essa é uma uva que produz bastante, né? E daí as uvas de mesa, essas tradicionais, Bordeaux, Isabel, Niagara. A produção vinícola, ela tá no caminho inverso da produção do soja. Enquanto num verão causticante aqui nosso aí, com 60 dias de sol aí, e que o agricultor está se escabelando aí, tu estás penteando o cabelo. Estamos felizes, assim, né? Nós vivemos nos últimos anos alguns períodos tenebrosos aí pro soja. O que aconteceu contigo nesses períodos? Tu pudeste, porque a gente tem, para quem não entende nada de vinho, a uva, quanto mais sol, melhor, né? Enfim. Não só a uva, mas de modo geral mais toda a fruticultura, para agregar mais açúcar, né? Sim. Então é o seguinte, a uva precisa, a videira precisa chuva como qualquer planta na época que ela está brotando, que ela está colocando os cachos, na evolução dela, né? Mas depois que ela está na época da viragem, que a gente diz saindo do grão verde para o grão maduro, quanto mais sol, melhor. Então são vinhos superiores, como ali eu falei, digamos em 2012, né, que deu 60 dias de sol, direto no mês de janeiro e fevereiro, nós fizemos uma safra excepcional, né? É claro que para a cultura da soja, enfim, que precisa de mais água, né? Então não é interessante. Mas no caso da uva, é muito interessante. Então, e o nosso clima aqui tem um clima muito quente, como tu falou. A uva que é isso aí. Então eu me lembro quando eu fazia esses cursos lá em Bento, lá na escola, aqueles gringos diziam, mas professor, mas como produzir uva aqui? Chove um dia e são 5, 6 de serração, de umidade, né? Como produzir? E daí, por isso que eles estão saindo mais para esses climas mais quentes, que é da fronteira, ali do Livramento. Ouvindo isso e pensando nas missões. Pensando nas missões, claro, né? Eu já tinha certeza, né, que isso ali, então já era... Eu já estava uns 4 anos, 5 já fazendo experiências, e eu tinha certeza que o negócio ia dar certo, sem dúvida nenhuma, né? Porque também, nas épocas passadas, logo que esses imigrantes vieram para a nossa grande região, tinha muita uva aí. O meu avô sempre teve uva, né?
Então, claro que são uvas mais comuns, enfim, da época, né? Mas produzia e produzia bem, né? E não existia essa ligação de ir até a Europa, enfim, de buscar Conhecimento, o né? conhecimento principalmente. Rádio ouvintes e internautas, imaginem agora com um exercício de imaginação, medalhões de picanha na chapa, por exemplo, pimenta calabresa, algo meio forte assim, né, do paladar teoricamente masculino. Eu conheço muita mulher que gosta de Né? comida forte. Pois eu tenho uma predileção entre os vinhos do fim, que é o Ancelota. É um vinho, como eu disse aqui há pouco para o Matheus Rasta, tentando descrever o vinho para ele, é um vinho que pinta o organismo inteiro da gente, os dentes, tudo, né? E o resultado no dia seguinte, enfim. É um vinho espetacular, eu considero assim, pelo sabor encorpado, né? Ele é um vermelho, um rubi intenso, assim. Violáceo intenso. Tu tens, ele tá aqui, olha, tá com um vinho espalhado pelo sofá por todos os lados aqui. Está ali o Ancelota. Tu tens um especial. Tem esse que é o Ancelota que tu estás produzindo. Desde quando que tu estás produzindo esse vinho? Esse é o tradicional aqui desde 2003, por aí, 2004 mais ou menos. E esse foi um diferencial que tu apresentou já de saída, assim. Eu particularmente é o seguinte, quando eu vi esse vinho que eu conheci, né, tem muito pouco do Rio Grande do Sul. É um vinho raro, tu não vai ver em prateleira de supermercado. Sim. É um vinho bem diferenciado. O único lugar que eu vi até hoje é o teu. Então tem muito pouco, poucas vinícolas no Rio Grande do Sul que... Mas quando eu vi esse vinho, eu gosto de vinhos encorpados, eu gosto de servir com essas carnes aí, como a carne de ovelha, mais condimentada, assim. Então é um vinho que eu gostei. Então eu procuro fazer o que a gente gosta, né? Daí tu tem mais segurança de apresentar para os clientes, para as pessoas, né? Então temos esse tradicional e temos agora o lançamento. Inclusive esse vinho não foi lançado ainda. Em primeira mão aqui, né? Nas Novos Horizontes aqui, que em 2012 houve aqui 60 dias de sol, né? Em 2012, janeiro e fevereiro. E daí o que nós fizemos? Eu aproveitei o clima favorável, né? Então eu digo, o que eu vou fazer? Nós temos muita abelha, passarinho que acaba estragando a uva, né? Eles são meus sócios, né? Sim. O primeiro sócios, né? Então ali em torno de 10, 15% você perde. E cobram caro. E cobram caro. Mas a gente como planta mais, então já sabe que isso vai acontecer. Como eu queria deixar essa uva mais tempo no parenal, fazer ela murchar no pé, né? Para ter um vinho superior, né? O que eu fiz em 2005, quando teve aquela seca. Só que não precisei desse trabalho de ensacamento, enfim, porque a seca, os bichinhos não apareciam com muito sol, né? E em 2012, então, eu fui em São Paulo, comprei do japonês lá esses saquinhos que é próprio para uva, não é um saquinho qualquer. Então quem está ouvindo aí quer fazer, ele é uma forma de aerar, de arejamento, né? É próprio para isso aí. Então nós ensacamos 12 mil cachos e eu um por um. Um por um. É um trabalho bem intenso que foi, né? E daí fui controlando a questão da previsão do tempo. E deixamos 60 dias. Quando foi colher, era um sangue que corria nas mãos, na época ali, né? E daí esse vinho agora está sendo lançado desde 2012, nós temos 2015. Nós compramos barricas novas de carvalho francês para o envelhecimento. Realmente é um vinho top de linha da Vinícola Fim, do melhor vinho que nós produzimos nos últimos 10 anos, né? Praticamente um lugarzinho da França, assim. Tu estás trazendo para nós. Trazendo isso aí, né? É bem diferente.
As pessoas descobriram efetivamente, assim, por exemplo, o grande consumidor de vinho, a classe A local, ela te descobriu, Fim? Sim, descobriu, né? Aquele tempo, os tempos ruins passaram, né? Então, de um tempo para cá, nós entramos muito bem nessa classe A e B, né? Aqui da Santo Ângelo, de toda a grande região, né? Sim. Porque nós temos que tocar num assunto aqui, embora possa ferir brios de algumas pessoas, mas não existe o nosso interesse, vamos deixar claro, uma história que eu vou contar agora, de ferir qualquer brio, enfim. Mas é muito comum, e o Fim completou, nós conseguimos de dois lados aqui completar uma história que a gente vai contar para vocês. Pois sabe-se que é comum, agora inclusive a Receita Federal restringiu a 12 garrafas por pessoa, mas há algum tempo atrás, muita gente daqui de Santo Ângelo pegava seus veículos e iam até Poçadas aqui e faziam compras em supermercados de diversos vinhos argentinos. Chegavam aqui e ofereciam para amigos, enfim, desfrutavam do sabor desse vinho argentino. Pois eu agora quero dar o meu depoimento, eu não gostava muito, achava aquilo com uma acidez, com uma coisa... O Fim até pode descrever muito melhor pela especialidade que ele tem, mas eu preferia muito mais então tomar, já que está tomando um vinho estrangeiro, vinho chileno, pelo menos comparativamente com esses vinhos encontrados no supermercado aqui na Argentina, muito superiores. Pois o Fim está lá à beira da 285 e tem diversos clientes argentinos. Na passada dos hermanos que entram no Brasil por São Borja, eles enxergam a vinícola do Fim e resolvem parar ali. O Fim, então, continua a nossa história. É uma saia justa, né? Não, mas... O que os argentinos... Não, tá, mas então deixa eu contar. Conta a primeira que eu conto a segunda. Não, a primeira, então, eu contei, que os brasileiros vão comprar vinho no supermercado na Argentina. E os argentinos vêm pra cá e... Sabe o que eles disseram? Que eles fazem esses vinhos lá, que os vinhos deles não são bons. Os bons são os nossos, e por isso que eles estão lá na vinícola Fim, comprando o vinho. E que aqueles vinhos encontrados na Argentina são justamente produzidos para brasileiros irem lá comprar. Eles falam isso, porque... Não, a Argentina e o Chile têm os melhores climas para vinho. Não, mas daí tem vinhos e vinhos, vinhos né? e vinhos. Vinhos e vinhos. Daí, uma certa vez, inclusive, eu sou bem sério e vou falar... nós, não só a Vinícola Fim, mas o Rio Grande do Sul perdeu muito, e o país, com todos esses vinhos que vêm de fora. Porque eu não sei, o brasileiro eu acho que é o único país no mundo que eles dão mais valor ao que produz fora do que se produz aqui. Né? Isso é incrível, né? A minha filha morou na Itália, eu estive na Itália, lá ela dizia para mim, olha, Fim, vinho italiano tem 4, 5 na geladeira dos italianos, eles não compram praticamente nada que vem de fora, só compram o que eles não têm. E nós não, então não dão todo esse valor. E outro que, na época, Santo de Castro também talvez não fazia muito milagre, né? Então, daí, na certa feita, eu também não tinha muito conhecimento, perguntei para um argentino que veio lá na vinícola, eu disse, mas escuta aqui, por que esse vinho de vocês aí é tão barato? Porque os brasileiros vão lá, eles dizem para mim, o meu vinho aqui da vinícola é caro, eles vão lá, compravam na época por 4, 5 reais, né? Eles dizem, olha, esse vinho é vendido só para os brasileiros. O nosso vinho, o nosso vinho que o nosso é outro. O nosso vinho que nós consumimos é outro. Eu digo, mas qual é? E em termos de preço hoje dos vinhos argentinos, eles dizem assim, acima de 50 reais. Esses são os vinhos que nós tomamos. Sim. Na época, 30 e pouco, 50 reais. Então, isso que me disseram, né? Mas, graças a Deus, isso aí está melhorando e o brasileiro está dando mais valor para o que é nosso, aqui do nosso estado. E com isso nós crescemos bastante, então, também nos últimos anos, né?
Um exemplo que é essa espumante aí que nós lançamos uns 4 anos atrás. E que, nós já vamos conversar sobre isso. Então isso deu um alento muito grande, né? Um espaço muito grande para nós a nível de consumidor. 18 minutos para as 2 da tarde, nós vamos ao nosso intervalo e já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Quem nos assiste em novoshorizontes.fm.com, na NHTV, pode observar agora, no intervalo, um bem-humorado bate-papo com a Carol Hag e o Naijan Messa, na verdade, a Madame Núbia e o Manolo, que estão tomando conta do Parque da Fenamilha. Ontem, no começo da noite, eles andavam para lá e para cá, com uma GoPro, fazendo selfie com todo mundo e tal. São os personagens da feira que está acontecendo. Em seguida, agora, durante a tarde, a gente fará mais uma postagem aí com toda a programação do final de semana, com algumas impressões que a gente teve ontem lá no parque, enfim, preparando o pessoal aí para o último final de semana da Fenamilha. Comigo o vitivinicultor Jorge Fim, que está falando um pouco da trajetória da sua vinícola, e ele vai apresentar mais alguns produtos aqui. Você sabia que em Santo Ângelo, ou enfim, não é mais Santo Ângelo, é entre Juiz, né? Nas Missões, né? Se produz vinho do Porto. O Jorge sabe porque é ele que faz, mas tem muita gente que não imagina isso, Jorge. Então porque isso começou, Fábio, e os telespectadores, os ouvintes, porque é um resgate da história da uva e do vinho no Rio Grande do Sul. Porque poucas pessoas, eu acho que sabiam, hoje muita gente sabe, porque eu fui pesquisar isso, enfim. Então não foi com os italianos que vieram as primeiras uvas, né, aqui para o Rio Grande do Sul, e sim com os jesuítas. Então o primeiro vinho, os primeiros pés de uvas europeias, dessas uvas vitiviníferas, foi pelos jesuítas, pelo padre Roque Gonzalez, em 1626, em São Nicolau. Então o primeiro vinho no Rio Grande do Sul foi elaborado em São Nicolau, né? E quem sabe tu tenhas a bênção do padre Roque Gonzalez mas com certeza, né? Porque daí a ideia sempre era lançar um vinho em homenagem a isso aí. Daí o ano passado, 2014, a gente pensou e digo, vamos lançar um vinho licoroso, né? Um vinho rosado. E botar um nome sugestivo aqui, Porto das Missões, né? Também em homenagem aos vários portos que tem aqui, né? Então deu muito certo isso aqui. É um vinho envelhecido por 8 anos, né? É um licor de vinho, então ele é um vinho para se tomar após as refeições. Então é um vinho digestivo. É um digestivo. É um digestivo. E tem uns que gostam tanto que continuam no digestivo depois, né? Assim, eu conheço gente assim, que toma, eu vou tomar o digestivo, e daí segue até terminar a garrafa do digestivo. Tem pessoas que compram praticamente só esse vinho, eu tenho muitos clientes, né? E que tomam só isso aí, não sei como, né? Porque ele é bem adocicado, né? Que na verdade ele é um vinho para tomar um cálicezinho, depois do jantar, depois do almoço, para fazer essa função aí. Então é uma assemblagem aqui de 4 uvas finas, como Taná, Antelota, Cabernet e Merlot, com esse envelhecimento em média de 8 anos, e chegamos nesse vinho aí. É um vinho muito especial, né? O vinho é algo muito interessante, né? Porque tu estás aqui com o resultado, né? Que é um belo rótulo, um conteúdo cultural, mas é fruto, como tu acabas de dizer, de 8 anos que tu estás preparando aquilo ali para que as pessoas depois de aberto desfrutem. Eu imagino, se tu está apresentando agora, tu tem coisas planejando para os próximos anos, Jorge? Temos um planejamento estratégico bem interessante, né?
Como eu falei no início, ali a vinícola começou com esses vinhos mais assim, mais simples no caso, e continua com eles, né? Não podemos abandonar. Sim. Mas também nós temos um planejamento hoje de fazer mais vinhos de boutique, né? Assim, né? Nessa segmentação, né? Inclusive nós encomendamos mais novas barricas da França, né? Que é a melhor do mundo, segundo os mais entendidos também, né? E então nós temos para o ano que vem uma grande novidade aí de lançamento. É uma uva bastante conhecida de todos aí e que vamos lançar no próximo E que ano, bom que tu guarda isso em segredo. 2016, 2017 por aí. Né? O verão também combina com produtos feitos a partir da uva. Eu conheço muita gente mesmo aí que pega uma garrafa de espumante e fica na beira da piscina, todo aquele ar blasé, assim, né? E é algo que combina muito. E tu não podia não podia ficar fora disso. Tu produz também um moscatel, um espumante. Nós produzimos esse espumante e começou há uns 4, 5 anos atrás, né? Mas até então ele vinha engateando, enfim, né? E daí eu fui na questão desse concurso aí, que nós somos um dos ganhadores também de 2 anos seguidos, 2013, Qual concurso? 2014. É o concurso mundial de Bruxelas, né? Que é um dos maiores, é o maior concurso de vinhos do planeta, né? Esse concurso aí. E eu tive, digamos, eu acho que eu sempre digo o seguinte, eu recebo muito universitários lá, hoje em torno de 3.000 estudantes universitários que a gente trabalha na questão do empreendedorismo lá na vinícola. Eu dou palestra de 30, 40 minutos para eles, né? Então todas essas universidades aqui da região são parceiras da vinícola, a URI, o IESA, inclusive no sábado que vem eu tenho um grupo da FEMA de Santa Rosa, né? E isso eu falo para os alunos, né, todo o case lá da vinícola, como começou, a continuidade e o futuro que vai ser, né? E eu sempre digo, Deus é bom para quem trabalha. Então a pessoa que trabalha, que busca que busca um objetivo traçado, enfim. E eu disse, essa medalha veio coroar um trabalho de 10 anos da Vinícola Fim. Mais para que as pessoas também acreditassem nesse trabalho. Que é o difícil você acreditar, porque mexe com os gostos das pessoas, porque eu me lembro quando eu comecei a ideia de voltar à vitivinicultura, eu dizia, eu vou fazer vinhos para concorrer com os melhores vinhos do mundo, né? E o início, quando eu comecei ali, as pessoas chegavam e diziam, esse gringo tá louco, aqui não dá uva e não sei o quê. Então o que eu fiz? Eu plantei lá uns 400 pés bem na entrada da vinícola. Então, para eles olhar com os próprios olhos, né? Que tá lá mesmo. Que tá lá. Então, eles vão lá na época de janeiro e ver aqueles cachos maravilhosos. Então, nunca mais ninguém me perguntou que aqui não é uma região produtiva. Sim. Eu sempre digo, se plantar, cuidar, buscar o conhecimento, tudo precisa ter o conhecimento. Hoje, para tu desenvolver qualquer atividade no meio agrícola e fora dele, tu tem que se dedicar, trabalhar e buscar informação, enfim. E é isso que nós fizemos. Então, isso veio coroar todo esse trabalho com o concurso mundial de Bruxelas aí. Por fim, algo que pode ser deixado para nossos filhos e netos, o costume, um hábito saudável, que é o consumo do suco de uva. Eu tenho um exemplo familiar que me ficou de herança do meu pai. No fim da vida dele, ele ele não consumia bebidas alcoólicas e resolveu a ensinar a netinha que essa tomasse suco de uva, dizendo, né, que esses sucos que estão por aí, que é puro açúcar, que tem muito conservante e tal, e então tu tem que tomar suco de uva integral e tal. E eu sentia ali, ele sempre, na vida dele, ele gostava de tomar vinho e tal, e tinha parado. E o prazer que ele tomava, um cálice de suco de uva, muito semelhante, mas muito semelhante a quem aprecia um cálice de vinho. E eu tenho feito isso de uma forma quase que sistemática
tomado junto com a menina suco de uva e tenho essa sensação também. E de uns tempos para cá, a gente tem visto as grandes vinícolas, paralelamente à produção de vinho, elas estão lançando sucos de uva de extrema qualidade, produtos de primeira linha, efetivamente. E eu me sinto um privilegiado de ir no supermercado Pague Menos, por exemplo, e encontrar o suco de uva de vocês e tal. Eu queria que tu falasse sobre isso um pouco. Bom, o suco de uva teve um crescimento enorme no país, né? Isso veio também, digamos, na questão um pouco desses vinhos, da concorrência entre os vinhos aqui na América Latina, né? Então foi um achado que se teve justamente para manter o mercado, enfim, né? Mas isso veio com uma força tão grande, né? É incrível, né? E também o governo federal, o governo do estado instituiu nas escolas dos municípios, as estaduais, as particulares o também. PA, né, que é o Programa de PA, Aquisição de Alimentos, introduziu não só o suco integral, esse natural, mas diversos alimentos que é produzido pela agricultura familiar. Então o suco, ele faz a mesma coisa que o vinho faz. Na questão, é rico em flavonoides, né? Ele não tem açúcar artificial, o integral, né? Diferente de muitos sucos que você compra no supermercado. Então eu sempre digo para o consumidor que ele leia a embalagem. que leia a embalagem, que ele leia, porque às vezes as pessoas comparam preço, né? Mas olha, então eu penso... suco de caixinha de uva não tem nada a ver com um suco não tem, de integral, garrafa. não tem, o suco integral, e tem a questão, para se conservar tudo isso, tem que ser uma garrafa de vidro, tudo isso. As pessoas têm que entender isso aí, né? Então a evolução do consumo de suco já é grande e vai ser cada vez mais, pelos benefícios que traz. Então substituir, claro que esses refrigerantes, que todo mundo sabe, outros sucos artificiais, porque o suco integral, ele não tem nada de açúcar artificial, não tem conservante químico. Após aberto uma garrafa desse suco integral, 7 dias na geladeira. Tu sabe que eu estou usando, então, né? Tu já está bem conhecedor da coisa, né? Não, e assim, tu pode, por exemplo, se tu não quer, porque às vezes ele pode ser o paladar ser muito forte para determinadas pessoas. Mistura coloca com um água. pouquinho da água na hora de servir, não bota a água de volta na geladeira, obviamente. Mas bota um pouquinho d'água e acha o teu ponto. É que esse suco aqui, ele não vai água, não vai açúcar, porque ele não pode. Não porque a fórmula dele tem que ser só a própria uva, porque daí ele vai estragar. Se alguém produzir e botar água, vai acabar estourando, vai fermentar, enfim. Então ele é 100% natural. E aí que tá, essa é a prova. As pessoas têm que entender como isso é feito. Não imaginar que o fim lá para querer ganhar mais dinheiro não que vai estar botando água no suco de uva dele. Né? Jamais, senão não sai. Não tem como fazer. Ele estoura todo lá, ele quebra as garrafas por causa da fermentação que vai ocorrer dentro. Então ele não pode ter açúcar artificial. No momento que uma pessoa botar o açúcar artificial, ele tem que botar um conservante. Então, e daí já vira aquela meleca. Já via aquilo lá. Então não é a proposta das pequenas agroindústrias, hoje são mais de 500, e mesmo as grandes vinícolas que produzem o integral. Esse não pode ter o conservador químico. Mas como é que se conserva? As pessoas perguntam. Bom, ele é um pasteurizado, ele é fervido, então é colhida a uva fresquinha, e na hora da colheita, ali naquele mesmo momento, ele já é feito suco fervido a uma temperatura de 75 graus. E ele é fechado também hermeticamente naquele momento. Então, por isso que ele se conserva no máximo por 2 anos. Né? Então, ele tem essa durabilidade. Não mais que isso. Até lá, Fábio, eu tenho suco que é feito da uva Bordeaux, porque ele é extremamente tintoso. Normalmente, tu come no supermercado, é um suco mais leve, que é de outras uvas, como da Isabel, daquela francesa antiga. E eu faço Bordeaux porque eu vendo muito para a escola e eles querem misturar com água. Eles querem rendimento. Então, eu já faço mais para vender para as escolas, que eles têm um rendimento, assim, eles botam 2 por 1 de água e tem um custo mais baixo, né? Jorge, este nosso bate-papo aqui, ele a partir de amanhã, o começo da semana, ele estará disponibilizado no YouTube e fica guardado para sempre lá no acervo nosso do conteúdo produzido pela Novos Horizontes.
Eu gostaria, para quem encontrar esse vídeo aqui no futuro, para essa pessoa ficar sabendo, qualquer lugar do Brasil pode comprar vinho teu, entrando em contato através do site, eu imagino, né, que é a forma mais fácil de se acessar, e tu envia esse vinho para qualquer lugar do país. Olha, nós tivemos uma visão um pouco grande agora nos últimos 2 anos, Fábio, também, em primeira mão, que talvez eu fale aí. Nós criamos o Clube Amigos da Vinícola Fim. Por quê? Devido às grandes concorrências, de você... Claro que um vinho meu com a marca Vinícola Fim está numa prateleira em São Paulo não é fácil, porque não tem nome lá em cima ainda, talvez, né? Né? Mas vai ter. Então hoje, mais ou menos, eu tenho mais de 8 mil clientes cadastrados nesse clube, e nós vendemos nos supermercados, restaurantes, só a nível de região. Fora do Rio Grande do Sul e da região aqui nossa, de Juí para cima, já não se encontra em supermercado. Nós vendemos somente pelo site da vinícola, dentro desse clube. A pessoa se cadastra, mas qual é a vantagem de tu ser um associado à vinícola? É um clube de desconto, tu não tem outro compromisso nenhum. Então, através disso, nós que hoje mais ou menos 60%, 70% da produção de vinhos nosso vai para fora do Rio Grande do Sul. Nós temos São Paulo, ontem eu mandei para o Rio de Janeiro, São Paulo, vários lugares, né? Esse espumante, esse dia houve um casamento ali em Bagé, eu mandei 10 caixas desse espumante, teve outro em Rosário do Sul, e aqui a gente vende muito bem na nossa grande região. Mas a pessoa pode encomendar pelo site, www.viniculafim.com.br, ou pelo telefone, né, o 55 9961 8722, e no Facebook também, tá aí nas redes sociais. Muito bem. Lembrando que é Vinícola Fim, né, a gente discutiu, é F-I-N, né, porque a gente fala Fim, como ele me corrigiu aqui, mas escreve-se Fim. Então, vinícolafin.com.br. E é isso, muito obrigado. Eu fico assim contente da gente trazer, além dessa carta de vinhos aqui, esse teu depoimento em relação à tua determinação, à tua vontade de 12 anos atrás, de não ter nenhum medo em dizer que tu ia fazer um vinho igual aos melhores do mundo. Isso é muito legal de ouvir. E quem já tomou ou quem consome os teus produtos sabe disso. Siga em frente, e que bom que existem pessoas como tu aqui na nossa região, pensando de forma empreendedora e tal. Esse é um discurso absolutamente repetitivo nosso aqui nesse programa, e que bom que tu veio dar o teu depoimento. Eu agradeço a oportunidade aqui, Fábio, da emissora aqui, né, de estar aqui e levar esse depoimento para os ouvintes, até para os clientes também, aí, nossos aí, e dizer que sempre eu me coloco à disposição também. E não só eu sou um batalhador pelo negócio da Vinícola Fim, mas eu sou um batalhador pelas coisas da nossa região, que quanto mais prosperidade vai ser bom para todos nós. É isso que eu coloco para os jovens que vão lá. Então eu fico muito feliz, inclusive a questão de poda das videiras é feita com as escolas agrícolas, que eu dou oportunidade para os jovens aprender. No ano passado, mais de 250 jovens passaram pelas práticas de poda na vinícola. E qualquer pessoa que queira aprender a podar no mês de agosto, pode ligar para mim. Eu ensino as pessoas que queiram ter um pé de videira em casa, enfim. Isso eu não me furto de ensinar, né? Então eu fico muito agradecido e quero dar os parabéns para o teu programa, até te disse por telefone, né? É um programa diferenciado. Eu, quando posso, sempre estou escutando, né? Tô na telinha também, e dou os parabéns para ti, para a emissora, e fico muito agradecido, e até uma próxima oportunidade. Muito bem, muito obrigado. São 2h05. Chega ao fim o Café Missioneiro derradeiro desta semana de Fenamilho. A gente, durante o final de semana, irá acompanhar tudo o que acontece lá no parque. E como eu disse há pouco, em seguida em novosHorizontesFM.com, e quem nos segue ou quem nos curte aí no Facebook, imediatamente terá novas informações aí sobre tudo que acontece lá no parque. É isso aí, muito boa tarde. O Matheus Rasta assume o comando do 104.7 e eu volto na segunda-feira que vem. Boa tarde.